Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos, amigos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Redes Digitais e nele nós conversamos aqui sobre tecnologias. Hoje nós vamos falar sobre o deepfake, ou seja, você acredita em tudo que você assiste na internet? Você sabia que, às vezes, aquilo que uma pessoa está falando na internet, na verdade, ela nunca falou aquilo? Isso é chamado de deepfake. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse tema. E estamos aqui com o pastor Marcos Saúde. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, satisfação. E nosso irmão Luiz Claubert. A paz do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, alegria estar aqui novamente. Amém. E a primeira pergunta, eu deixo para o Luiz aqui. Luiz, explica para a gente aí com um pouquinho mais de detalhe o que é o deepfake e como isso funciona. Então, a palavra deepfake em si, ela vem da junção então, de deep, que é profundo, e fake, né, que significa falso. E se nós formos olhar, existem algumas palavras com esse termo deep, que são até, de certo modo, conhecidos por alguns, né? Que é o deep learning, que é o aprendizado ali, profundo, ou a deep web, também, que é utilizada para identificar a internet, ali a internet mais profunda, que está longe da surface, que é a superfície, que é pego ali pelos algoritmos ali como Google, buscadores, né? Então, o deepfake, na prática, ele é uma tecnologia que utiliza, de certo modo, inteligência artificial e produz imagens, produz vídeos, que são vídeos que, num primeiro momento, parecem verdadeiros, mas, em essência, são vídeos e imagens que são falsas. Então, a primeira definição em relação ao deepfake é isso. Então, nós vemos o deepfake sendo usado para criar vídeos de personalidades conhecidas, famosas, de celebridades, às vezes até personagens que conhecemos do mundo cristão também, né? Político. Então, o deepfake, ele tornou-se popular de uns 2, 3 anos para cá. Já tem um pouquinho mais de tempo, mas de uns 2, 3 anos para cá, sempre esse termo vem sendo utilizado. Ok, Marcos. Quais são os riscos sociais e também os riscos espirituais que isso traz para as pessoas? Isso traz, de fato, muitas consequências, né? Pode trazer muitas consequências ruins, porque é uma operação do engano, né, Fernando e Luiz? Então, o deepfake é a prática de produzir o quê? Confusão, engano, né? E a palavra do Senhor, ela diz que nos últimos dias sobreviriam ao mundo esses tipos de enganos, né? E que, se possível, até enganariam até os escolhidos. Então, a palavra do Senhor, em livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Há ferramentas que produzem um deepfake, que a pessoa, ela fala, ela se movimenta, porém aparece na tela o rosto e muitas vezes até a imitação da voz, porque o deepfake é o uso da inteligência artificial para esse propósito ruim, né? Que aprende como é o timbre de voz de alguém, então absorve, né, esse lado do áudio, pega ali a face da pessoa e simplesmente replica os movimentos que alguém enganosamente está fazendo, porém aparece o rosto, a voz daquela outra pessoa. Isso pode ser usado até para golpe, né? Há pouco tempo agora, aqui no Brasil mesmo, foi utilizado um deepfake para falar de uma promoção que uma loja muito conhecida, né, aparecia ao dono dessa loja, que também é uma pessoa, uma figura pública, dizendo que estava em promoção, que se clicasse ali, né, a pessoa ia comprar equipamentos que normalmente são caros por preços muito baratos, dizendo que estava em queima de estoque.
E pessoas até conhecidas minhas, né? Na época, eu logo, como a gente tem, né, essa formação, eu já logo percebi, esse aqui certamente é um deepfake. Mas pessoas conhecidas minhas até caíram, entraram, esse produto aqui que é tão caro, vou aproveitar, vou comprar. Por quê? Porque achou credibilidade naquela imagem com aquela voz. É o dono da loja, essa loja é conhecidíssima, então deve ser ele mesmo. Então, realmente eles estão fazendo e caíram em golpes, né? Então, mas essa é a operação do engano. Então, o deepfake pode ser usado de forma, né, ruim para desmoralizar pessoas, né? Destruir reputações, atacar muitas vezes, né, reputações, até igrejas, até lideranças cristãs, né? E gerar confusão. Então, infelizmente, né, é o cumprimento também de uma profecia, porque a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 10, capítulo 2, no verso 10, diz assim: e com todo engano da injustiça, o espírito do anticristo já opera no mundo, né? Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E não é coisa tão extraordinária, porque a palavra também do Senhor, milhares de anos atrás, né, escrita, já nos alertava a respeito dessa ação. Nós sabemos que se isso é um artifício para produzir mentira, nós sabemos que é um pai da mentira, né? Então, infelizmente, não é uma origem boa. A própria palavra, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 14, Paulo diz: e não é maravilha, porque o próprio adversário se transfigura de anjo de luz para enganar, né? Então, tudo aquilo que nós percebemos, vemos, igual essa situação, como eu falei, né? Uma promoção ali imagina, TV 50 polegadas, aqui é só você clicar, você vai comprar por R$50, um exemplo. Tudo a gente tem que desconfiar. Nada na internet é 100% seguro. Luiz, claramente a gente observa que é uma operação do erro, como o pastor Marcos falou, do engano, de iludir as pessoas, de criar confusão, de criar problemas. E a gente percebe os vídeos cada vez mais parecendo verdadeiros. E a pergunta que fica é possível para uma pessoa comum ela perceber que um vídeo desse ele não é verdadeiro, que ele é um deepfake, que ele é um vídeo falso? De fato, cada dia que passa torna-se mais difícil identificar que trata-se de um vídeo falso, até porque as ferramentas de inteligência artificial evoluíram muito, especialmente do ano passado para cá. Mas sempre existem alguns detalhes, minúcias, quando envolve, por exemplo, veículos, né? Placas que não fazem muito sentido, a placa do carro, quando envolvem pessoas, em alguns casos, né? Quando observamos as mãos, os olhos, não confere, tem algo que é estranho ali, uma pessoa com 6 dedos, por exemplo, na mão. Então, são detalhes que as IAs elas estão evoluindo e estão eliminando isso aí. Então, para quem é mais... porque, em essência, mexe-se com o emocional das pessoas. Então, para quem é mais emocional, mais afobado, provavelmente ele não irá perceber esses detalhes. O segredo é esse. O segredo é perceber detalhes. Agora, nós trouxemos um caso, que vamos colocar em tela agora, uma imagem, que ela fala sobre um caso que ultimamente ficou conhecido, que mostra a questão dos trabalhadores que estão sendo contratados para a área, especialmente para a área de tecnologia, que são trabalhadores de TI, né? A imagem que vai aparecer para nós na tela mostra esses trabalhadores são trabalhadores norte-coreanos, eles estão na Coreia do Norte, mas estão sendo contratados, especialmente em países como os Estados Unidos. Nada impede de que haja esse tipo de seleção no Brasil, mas geralmente o alvo é o mercado americano. Então, aí nós vemos o deepfake completo. Tem todo um processo de entrevista, a matéria ela fala sobre um processo de entrevista que o trabalhador passa. Nesse processo de entrevista, ele envia um currículo em que a imagem que aparece ali, no primeiro momento, parece ser a foto dele, mas na verdade não é ele, é uma imagem produzida por inteligência artificial. Em outra etapa do processo, há uma entrevista, inclusive a empresa que fez a denúncia chama KnowBe4, né?
Essa Noble Before é uma empresa famosa, ela é uma empresa que ela foi fundada por um camarada que ficou conhecido como o maior hacker de todos os tempos, que foi o Kevin Mitnick. Ele teve um tempo preso, mas aí depois, quando ele saiu, ele passou para o lado do bem e fundou essa empresa para defender outras empresas. E ele se viu, né, na verdade ele não, porque ele já faleceu, mas ele se viu numa situação como essa, sendo a intenção aqui, especialmente desse trabalhador, era promover uma invasão dentro da empresa. Então ele participou do processo seletivo e houveram 4 entrevistas e por vídeo, foi videoconferência. Então aí nós vemos o ápice do deepfake, teve tudo, teve foto, teve a segunda imagem que aparecerá para nós na tela, mostra a foto real, né? A princípio, né? A foto que eles utilizaram como base e o resultado final da imagem, que foi a foto que foi para o currículo do trabalhador. Como é que isso foi descoberto? Foi no momento que, geralmente, esse tipo de funcionário, que é um funcionário que trabalha remoto, mas, Luiz, ele trabalha remoto lá da Coreia do Norte, de fato. O trabalhador ele é contratado, ele recebe um kit de boas-vindas, mas esse kit de boas-vindas vai para a Coreia do Norte? Não, ele tem um endereço específico nos Estados Unidos, onde ele é contratado uma pessoa, aquela pessoa, a missão dela é só ligar o notebook, deixar ele ligado, a pessoa da Coreia do Norte faz o acesso ao notebook e faz o acesso à rede da empresa. Então aqui nós vemos aqui tudo que tem de deepfake numa história só. Ô Marcos, todas as pessoas consomem conteúdos na internet, seja nas mídias sociais, seja no YouTube. E quais os cuidados que nós devemos ter na hora de consumi-los? É importante nós termos discernimento, né? E bom senso digital. Então, quando a gente recebe um conteúdo de um vídeo de uma pessoa, muitas vezes uma pessoa conhecida, uma imagem, tem uma pessoa de imagem pública, né? Muitas vezes desfazendo as coisas que ela costuma falar, né? Discordando, né, dos pontos de vista dele, tentando induzir pessoas, né, a tomar atitudes, especialmente que envolvam compras, né, de objetos, de produtos ou de serviços, né? Especialmente nesse aspecto assim, de coisas que não são muito comuns, né? A gente tem que realmente ter o discernimento e desconfiar. A gente muitas vezes, ao compartilhar, as pessoas às vezes recebem muitos materiais, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, e muitas vezes sem checar. Dificilmente as pessoas checam, né? Ali no dia a dia, no corrido muitas vezes, né? Os afazeres ali, tantas coisas. Achou interessante, sai compartilhando. Só que quando se trata de deepfake, nós temos que tomar um cuidado redobrado, porque a gente pode estar ajudando a compartilhar uma mentira. E aí sendo participantes, né, de algo que não tem uma origem, né, boa. Né? É bom a gente sempre compartilhar coisas que edificam, né? Coisas que vêm da parte do Senhor. Mas essas notícias, informações de fatos corriqueiros da vida que muitas vezes você não sabe a origem, cuidado, porque você pode estar ajudando a compartilhar algo que vai trazer ali no seu conteúdo uma mentira. E aí sendo participantes dessa ação maligna, né? Então a palavra diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, examinai tudo, retende o bem. Então é importante ter discernimento. Sempre desconfiar mesmo. Verificar as fontes. Existem formas de verificar as fontes. Será que isso aqui de fato, né? Deixa eu ver quem qual é a origem dessa notícia. Deixa eu conferir em outras fontes jornalísticas, né? Se isso também está sendo informado lá, né? Talvez o pessoal, quando olhou aquela propaganda dessa pessoa conhecidíssima, de um
uma grande loja de departamento que tem em vários lugares no Brasil, usaram deepfake usando a figura dele, a voz dele, né? Se as pessoas pensassem assim, não, peraí, deixa eu tentar ir na internet verificar se de fato essa loja, essa empresa está fazendo realmente queima de estoque e essas promoções, né, tão boas assim, por certo, iriam entrar na internet e encontrar que um golpe estava sendo, né? Se tivessem tido esse cuidado antes de sair gastando, né? Talvez por certo teriam visto. E também não teriam replicado, né, para frente esse tipo de notícia. Então, importante nós percebermos isso. Nem tudo que parece real é verdadeiro, porque nós estamos tratando de um ambiente virtual. Então, as coisas, infelizmente, nem sempre são o que parecem ser, né? Nem todo vídeo é digno de crédito. Não devemos sair dando crédito a tudo que encontramos. O que nós devemos dar crédito é a palavra do Senhor, né? Exatamente. É a pergunta que se faz lá em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa palavra? A palavra de Deus, essa sim nós temos que dar crédito. Conteúdos na internet, vídeos, áudios, cuidado. Cuidado, nem tudo que está ali deve se dar crédito ou ser compartilhado. Luiz, tecnicamente falando, que práticas podem ser adotadas para se proteger aí desses deepfakes? Boas práticas, né? A questão de, como foi dito, checar, verificar as fontes, né? Recebeu o vídeo, recebeu a informação, verifica em outras fontes para ver se de fato é aquilo mesmo. Não sair compartilhando, né? Ali afobadamente, abruptamente, dá uma verificada. Por vezes, a informação é até verdadeira, mas você faz usando ali o seu discernimento, avaliando, será que vale a pena eu, de fato, compartilhar? Será que há necessidade de eu compartilhar essa informação? Aguarda um pouquinho, né? Um outro ponto importante é a questão das ferramentas que são disponibilizadas na própria internet mesmo, para que a verificação de vídeo, a verificação de imagens, ela seja realizada. Então, o próprio Google tem uma ferramenta que faz isso. Quando é uma notícia, existem fontes oficiais de notícia que a gente consegue fazer uma checagem. Um outro sinal de que é um deepfake, né? É uma pessoa que você conhece, uma celebridade, às vezes uma liderança cristã, e aquela pessoa ela tem um posicionamento. E você recebeu um vídeo agora dela que ela mudou totalmente o posicionamento dela, que você já conhece ali de 5, 10, 20 anos. Então, isso é um sinal de que há algo errado. Então, contar principalmente com a nossa sabedoria, que a Bíblia diz que se nós não temos, nós pediremos ao Senhor e o Senhor nos dá, né? E discernimento. Bem, nós estamos chegando ao final de mais este episódio. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos. Estamos vivendo esses dias onde até a imagem das pessoas podem ser manipuladas, mas a palavra do Senhor diz que Deus não vê o exterior, Ele sonda os corações. E em meio a tantas vozes, a tantas imagens, a reflexão que fica para nós é para que permaneçamos firmes na palavra de Deus, Amém. Naquilo que vem do alto, naquilo que vem da eternidade, porque aquilo que vem do Senhor ninguém pode manipular, ninguém pode falsificar, né, tornar fake, porque aquilo que vem do Senhor, ele vai direto na alma, ele vai direto no coração do homem, e é isso que o Senhor tem para nós. Tudo isso que nós estamos vivendo, a palavra de Deus já nos alertava, e o pastor Marcos falou sobre isso. Há 2000 anos o Senhor estava falando desse tempo, e Ele é aquele que pode nos guardar, cuidar de nós e nos dar sabedoria para vivermos esses dias difíceis e vencê-los na palavra de Deus. Amém? Estamos chegando ao final. Um abraço a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor, pastor Marcos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Luiz. A paz do Senhor. E a paz do Senhor a você que participou conosco. Até o próximo episódio.